O cessar-fogo, que ora ocorre, tem seu prazo para encerrar a primeira fase no sábado. Estamos a dias do que poderia ser ou uma extensão da paz, uma paz frágil, ou de um retorno aos conflitos. É nesse contexto que há relatos de que o Hamas se reorganiza para a possibilidade de conflito e tentamos reunir mais informações quanto a se esse cessar-fogo irá ou não se estender. Nesse segmento a gente vai se aprofundar a respeito dos relatos de como o Hamas pode estar se reorganizando e do que é o tal do cessar-fogo fase 1, fase 2 ou fase 3. Aqui eu sempre tento ser brutalmente transparente com o público e vou confessar para vocês que uma série de reportagens sempre falam que a fase 1 está perto de chegar ao final sem nunca explicar o que é a tal da fase 1. Muito bem, aqui eu quero entrar em detalhes quanto a isso com vocês para a gente ter compreensão do que pode acontecer a seguir. Nós faremos também um entendimento geral das tensões que ocorrem nessa reta final do cessar-fogo. A começar pela manchete que dominou o Wall Street Journal e outras mídias no exterior. A gente discute o Hamas se reorganizando. Muito bem, nesse contexto vocês veem a imagem do Wall Street Journal aqui ao meu lado. Temos, muito bem, temos então um Hamas dizimado se prepara para um novo combate com Israel. Enquanto é verdade que os combates dos últimos 15 meses parecem ter reduzido a quase zero muitas das capacidades operacionais do Hamas, relatos são de que agora novos líderes militares são apontados, há novos túneis sendo cavados e há novos preparativos para o combate. O que a matéria do Wall Street Journal pontua é o seguinte... Perdão, pessoal. Agora sim. Vamos lá, então. Segundo a matéria, tem as 4 medidas principais que a gente separou. A ala militar do Hamas nomeou novos comandantes, com muitos que foram eliminados, claro, desde 7 de outubro, em meio aos combates dos últimos 15 meses. Depois, o grupo terrorista estaria reconstruindo a sua rede de túneis, segundo essa apuração. Haveria distribuição de panfletos pedindo recrutas inexperientes, para recrutas inexperientes, melhor dizendo, com instruções a respeito de como combater um estilo de guerrilha, e militantes têm reaproveitado munições não detonadas para fabricar explosivos improvisados. Isso é o que diz o Wall Street Journal, isso tem sido repercutido também pela mídia israelense em idioma inglês. Aqui a gente tem a matéria ao lado do Washington Post, não, melhor dizendo, do Jerusalem Post. O Post veio na ponta da língua, acabei me confundindo. Enquanto analistas corroboram isso, e apontam que a trégua e a libertação dos reféns têm servido para o Hamas exibir poder a certo grau e reforçar seu apoio interno, ainda o jornal Wall Street Journal acrescenta que, se o grupo não aceitar as condições de Israel, a retomada dos combates em Gaza é considerada muito, muito provável. O Wall Street Journal diz isso citando oficiais árabes que não são nomeados, e a gente sempre tem muito cuidado ao noticiar a respeito desse tipo de coisa quando as fontes são anônimas ou nós não temos fontes primárias. Entretanto, achamos pertinente trazer isso à tona, primeiro, pela repercussão que essa matéria tem ganhado no exterior, mas também porque há comentários de generais e militares israelenses a respeito. Um general da reserva, o Israel Tziv, o nome dele é Israel, assim como o país, uma coisa que também acontece com o ministro da Defesa, sempre faço essa distinção para o público não ficar confuso. Ele é um homônimo, ou seja, tem o mesmo nome que o país. Mas então o general israelense Israel Tziv ressaltou o seguinte: o Hamas foi destruído como organização militar, mas ainda se mantém como força de combate, e enquanto é verdade que grande parte da sua estrutura organizacional foi de fato dizimada, ele teria ainda capacidade para combates de guerrilha ou engagements, contatos limitados. Eu quero prosseguir com vocês para o seguinte: a gente estava em meio a um cessar-fogo. Agora é noticiado que o Hamas pode se reorganizar e que esse cessar-fogo pode se encerrar. Para você que não está acompanhando o assunto tão de perto, a pergunta óbvia é: por quê? E o que acontece com esse cessar-fogo, afinal de contas? Então, explicando. O prazo para a fase 1 desse cessar-fogo se encerra no sábado. É um prazo que começou em 19 de janeiro e dura 42 dias. Essa fase 1 é uma de 3 que estipula o seguinte: um cessar-fogo completo, mas temporário. O Hamas libertaria 33 reféns, eles já teriam liberado até mais que isso, seriam 35, mas incluindo mulheres, crianças, homens mais velhos e doentes em intervalos regulares. E temos visto, de fato, entregas. Primeiro foram a cada sábado, depois tivemos mais no meio das semanas. As forças israelenses deixariam certas áreas mais populosas de Gaza, civis palestinos deslocados poderiam retornar às suas áreas, centenas de caminhões de ajuda entrariam em Gaza diariamente e tropas israelenses permaneceriam em certas áreas da fronteira de Gaza, mas sairiam do chave corredor Netzarim, que corta então a faixa de Gaza. E muito disso tem ocorrido, tem havido também devolução de palestinos, incluindo terroristas, presos em Israel. Isso é a fase 1. Agora, a questão é que 16 dias depois do início da fase 1 era para começar as negociações da fase 2, que envolveria um cessar-fogo permanente, então o fim das hostilidades, a troca dos reféns remanescentes e uma retirada completa de forças israelenses.
É aí que a coisa fica um pouco mais complicada. Essas negociações que deveriam ter começado há mais ou menos, um pouco menos de um mês, ainda não se iniciaram, apesar de haver relatos de que isso está para acontecer hoje. Isso não aconteceu. E há também muitas dúvidas sobre como a coisa segue adiante. Afinal de contas, Israel tem deixado claro que um futuro com o Hamas governando a faixa de Gaza seria uma questão inviável para Tel Aviv. A fase 3, para esclarecer, significaria o retorno dos corpos restantes de reféns mortos e a reconstrução da faixa de Gaza. Mas isso ainda parece algo bastante distante, apesar do debate acalorado das propostas de Trump que envolveriam remover palestinos de lá e uma reconstrução com os Estados Unidos assumindo o controle. Isso ainda está muito distante. A questão agora é essa fase 2. As objeções ainda não são claras e cada lado tem muitas coisas a dizer, mas a nossa apuração é o seguinte. Em um anúncio divulgado hoje, o Hamas afirmou que está pronto para iniciar as negociações da segunda fase do acordo com Israel e alertou que qualquer tentativa do premier israelense Netanyahu de recuar só agravaria a situação dos prisioneiros palestinos e dos reféns israelenses. Israel anunciou hoje que enviará negociadores para o Cairo, a capital do Egito, para tentar estender a primeira fase, conforme ainda não há muita concordância quanto a como os termos podem prosseguir. E como dissemos anteriormente, afinal de contas, Israel não vê um futuro para o Hamas como governante de Gaza. Por outro lado, o Hamas é uma organização que foi fundada nos anos 80, afinal de contas, com a premissa de exterminar o Estado israelense. E, claro, é muito difícil achar por aí um denominador comum. A nossa apuração traz algumas das questões que têm deixado a coisa mais tensa em tempos recentes. Eu pedi que a produção deixasse o Netanyahu falando aqui ao nosso lado, só para a gente ter alguma imagem ilustrativa. Então, se eu citava o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, você o vê aqui ao lado para ter uma imagem de quem se trata. Então, algumas das questões que têm trazido tensões recentemente. Tensões, pedir perdão aí pela aliteração, que é essa figura de linguagem quando repete essa rima. Mas, mesmo hoje, enquanto se discute isso, houve um atentado terrorista que atropelou várias pessoas que estavam perto de um ponto de ônibus em Haifa, perto de Tel Aviv, uma cidade importantíssima, um centro industrial em Israel. Pelo menos 14 pedestres ficaram feridos, incluindo uma adolescente, e 2 vítimas estão em estado grave com 2 policiais esfaqueados. O terrorista foi baleado e morto pela polícia israelense. O terrorista tinha 50 anos e era um palestino residindo ilegalmente no norte da Cisjordânia. Isso é só uma das questões que traz à tona as tensões. Ao mesmo tempo, Israel, que governa partes da Cisjordânia, outra parte do território, sob uma ocupação militar, também designou tanques para agir por ali pela primeira vez em 20 anos. Na noite de ontem, uma operação de contra-terrorismo nesse território da Cisjordânia acabou com a prisão de 75 terroristas procurados e a apreensão de 17 armas, conforme Israel fala que há ninhos de terrorismo, incluindo mesmo laços ao Hamas, na Cisjordânia. São alguns dos fenômenos que trazem atenção mais e mais para os holofotes nesse momento do acordo de cessar-fogo. E a gente viu também coisas que não agradaram em nada Israel. Por exemplo, reféns que não se sabia estarem vivos ou mortos serem devolvidos, com a mentira de que haveriam sido mortos por bombardeios, para depois laudos apontarem que haviam sido, na verdade, apedrejados. Ou mesmo devoluções que foram muito midiáticas. A gente viu, afinal de contas, algumas das devoluções serem feitas com multidões de militantes do Hamas, terroristas do Hamas, gritando contra as pessoas que eram devolvidas em coisas que, segundo alguns, foram feitas precisamente para ter esse cunho de terror psicológico ou esse cunho midiático que traria as negociações para tensão maior. Agora, eu quero partir com vocês para um outro ponto, que é, ok, mas se os combates retornarem, qual é a situação do Hamas? E ele poderia, de fato, fazer algum tipo de reorganização, como a que agora é noticiada? Que recursos eles teriam para isso? E eu retorno com vocês para isso, para a gente entender um pouco mais do que é o Hamas. Em uma retrospectiva histórica, é uma sigla, e aí vocês vão me perdoar o árabe, para Harakat al-Muqawama al-Islamiyya, que seria Movimento de Resistência Islâmica. Ele surgiu em 1987 como um braço da Irmandade Muçulmana na Palestina. E a Irmandade Muçulmana é um outro assunto controverso no qual a gente não vai entrar aqui, mas é outro grupo que é constantemente alvejado por muitos ativistas para que seja declarado como uma organização terrorista pelos Estados Unidos. Eles governam desde 2007 a faixa de Gaza. Entre uma série de imbrólios, eles chegaram a ser eleitos na faixa de Gaza com a promessa de que haveria novas eleições e que nunca aconteceram, e eles seguiram então após o final do mandato sem eleições. Esse grupo nasceu e
apesar de ter suavizado o tom nas suas declarações e documentos oficiais, historicamente tem a proposta de eliminar o Estado de Israel e não compactuaria com uma solução de 2 estados, apesar de em alguns documentos ter suavizado esse tom. A retórica dos líderes por fora desses documentos segue sendo a mesma, de eliminação do Estado de Israel. Entre algumas das questões que são controversas vistas quanto ao Hamas, são mesmo táticas de doutrinação utilizadas na faixa de Gaza. E eu peço à produção, se a gente tiver por aqui, algumas das coisas que a gente tem quanto a isso. Devemos ter, então, um vídeo mesmo do Hamas que mostra a questão de doutrinação na faixa de Gaza. Temos, então, eu trago aqui à tona. Isso são alguns com crianças, por exemplo, cavando túneis, os chamados por Israel de túneis do terror, que mostram, então, aqui esses vídeos divulgados pelas forças de defesa de Israel, crianças junto a terroristas do Hamas andando pelos túneis, e há relatos de que elas seriam, então, utilizadas para isso, com mais relatos de doutrinação em escolas para manter o controle sobre a faixa de Gaza. Isso é parte do que a gente entende a respeito do assunto. Esse vídeo que foi mostrado foi obtido em 2024 pelas forças de defesa de Israel. É difícil medir o apoio popular ao Hamas, mas uma pesquisa do Conselho Europeu de Relações Exteriores, divulgada pelo especialista Hugh Glover, segundo a nossa apuração, mostra que o apoio do Hamas varia entre 30% e 35%, apesar de ter picos e vales, então às vezes ser um pouco maior e às vezes um pouco maior. A gente tem aqui uma pesquisa do Centro Palestino de Política e Pesquisa de Opinião, que é um centro independente com sede em Ramallah, na Cisjordânia, que mostrou que 39% dos moradores de Gaza apoiaram os ataques do Hamas contra Israel em outubro de 2023. Se comparado a 6 meses antes, foi uma queda de 32 pontos percentuais. A gente destaca ainda outra questão que aconteceu recentemente, que foi um importante corte de financiamento ao Hamas, ou melhor, 2 questões. O Irã, o principal financiador de terrorismo estatal do mundo, esteve amplamente por trás da ação não só do Hamas, mas do Hezbollah e dos Houthis no Iêmen, no que eles chamam de eixo da resistência e do que é apelidado por outros de eixo do terror. Esses grupos terroristas recebiam financiamento da República Islâmica do Irã. Entretanto, com a aparente política de pressão máxima do governo americano retornando sobre o Irã e mais vigilância sobre sanções de petróleo, é possível que a torneira seja fechada, ou seja, que o financiamento do Irã reduza mais e mais. Existe outra questão. Houve, em meio a todo esse acordo de cessar-fogo, o fim da política pay to slay, pagar para matar, como é chamada. Uma política que já data desde a década de 60 ou 70, então com a Organização para a Libertação da Palestina. Mas, basicamente, é uma política que faz com que famílias de terroristas, mortos ou presos, recebam pensões, que muitas vezes acabam nas mãos do Hamas. Isso era uma política pela qual a autoridade palestina dava muito dinheiro, que poderia ser, sim, originalmente destinado ao auxílio humanitário para o Hamas ou para o terrorismo, então essa política foi cessada. Tem essa matéria de 10 de fevereiro, para a gente encerrar, que é o seguinte: o presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, assinou um decreto, isso foi há 2 semanas atrás, cancelando a legislação que dava, então, essa pensão a terroristas, a famílias de terroristas presos ou mortos. O Palestinian Media Watch, que é uma organização do intelectual israelense Itamar Marcos, que rastreia também a autoridade palestina, o Hamas e os fundos deles, trazia à tona o seguinte. Agora eu não tenho essa apuração, pedi ao público licença por um instante, eu não estou com ela aqui. Peço até perdão ao público pelo constrangimento. Tem um dado aqui que me faltou, que eu gostaria de ter. Enquanto isso, eu já faço o convite a todos para que se inscrevam no canal e estejam conosco também por WhatsApp. O link está aqui na descrição do vídeo. O pessoal vai deixar também no chat ao vivo. E eu aproveito, então, também para agradecer a audiência. Ontem eu estava agradecendo quem me desejou melhoras. Eu não estive bem durante a terça-feira, mas felizmente me recuperei. Então fica o meu agradecimento para quem não assistiu na quarta-feira e está assistindo agora. Muito bem, só um instante, eu quero ver ainda se a gente tem o Keir Starmer e o presidente americano Donald Trump. Aguardamos então o início da coletiva de imprensa deles. Não temos ainda, a gente aguarda que eles venham à tona a qualquer momento, quando a gente iniciará a tradução simultânea. Bom, muito bem, a gente não tem aqui eu não tenho aqui os dados, a gente vai seguir a pauta para também poupar o tempo do público, mas a gente não tem os dados. Mas então, estimativas de milhões de dólares que iriam a palestinos israelenses, melhor dizendo, a terroristas palestinos, através dessa política de pay to slay.